Os intervenientes da emissão que segue são abertamente anti-tourada, assim como contra qualquer violência aplicada a animais irracionais. Qualquer semelhança entre este programa e festas tauromáticas ou Assembleia da República é pura coincidência. Senhoras e senhores, Joca Mustec e Zog apresentam os bois pelos nomes. Mais de 600 quilos de profunda estupidez. Palminhas. E mais o cara... Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um Bois pelos Nomes. Eu sou o Mustec e tenho comigo esta semana o Joca. Olá pessoal, sigam-me por favor em facebook.com/jocaumor. E Zog, o Parvo. Oi pessoal, sigam-me na rua, quando quiserem, se me virem por aí e tal. E estamos então com os bois pelos nomes. Vamos dar já início aos bois da semana. E eis não quando vamos começar já com Zog, o Parvo. Zog, diz-nos qual o boi que nos trazes esta semana? Sei lá pá, não, estou a brincar, é o Paulo Macedo. Paulo Macedo, Ministro da Saúde. E pode talvez levantar a questão, então mas agora que o Ministro lá resolveu aquela traquitana toda do medicamento da hepatite C, é que ele ganha um galardão destes? Sim, porque é um galardão pelo atraso, pela tardia que foi a medida, porque foi preciso haver escarcéu e morte para isto se resolver. O pedido já estava feito há uma data de meses, mas andou ali a engonhar e o medicamento não era adquirido por uma questão de dinheiro, porque não sei o quê, porque era caro, e enquanto discutiam dinheiro e não discutiam, não havia medicamento e as pessoas sofreram na pele. Portanto, o boi da semana, para mim esta semana, pronto, vai ser o Paulo Macedo. O Paulo Macedo. Joca, alguma questão sobre isto? O que opina sobre este boi? Acho que ele chegou à corda. Teve de vir à corda porque veio atrasado, não é? Foi preciso ir buscá-lo e trazê-lo e tal. Isto é daquelas situações em que infelizmente a comunicação social e a força da manifestação se sobrepõe ao Estado de Direito, e nós temos de recorrer às manifestações e ao escarcéu, para usar uma palavra muito querida da nossa escardalha. Comecei cedo desta vez, não é? Foi muito cedo. Muito bom. Pronto, e temos de recorrer ao escarcéu e ao barulho e que é para se resolver os problemas. Eu, sem querer fugir à meada, está a acontecer exatamente a mesma coisa com aqueles professores que foram dar um concerto para a porta do Ministério porque estão sem receber há 3 meses, não é? E é exatamente a mesma coisa. A forma de resolver isto o que é? É vir para a comunicação social, porque senão não se vai resolver. Pronto, é só isso. Sim. Acabam por ganhar mais como músicos de rua, não é? Não é como. Infelizmente esses professores de música ficam reduzidos a músicos de rua porque eles têm de tocar para a rua para o governo lhes pagar, não é? E no entanto não deixa de ser o governo que lhes dá música, não é? Não é o governo que lhes dá música a eles, é o governo que lhes dá música a nós todos. Pois, não. Pois, onde eles estão incluídos. Mas este boi é um boi cumulativo, digamos, porque este foi o incidente mais mediático dos últimos tempos relativamente à saúde, mas a saúde tem estado de pantanas. A saúde está com problemas graves em vários aspectos. E então este é um galardão cumulativo. A realidade é que se este governo conhecesse a noção de responsabilidade política, já se tinham demitido todos, não é? Sim. Aquelas coisas. Podemos dizer que anda na ordem do dia, também pelo recente caso das esperas nas urgências, este pico que houve agora relativamente à gripe, mas que trouxe à luz o resultado dos cortes que têm vindo a ser feitos no âmbito da saúde.
Temos então, podemos dizer que Não o é nosso... cortes, não é cortes, é desinvestimento. É desinvestimento. Peço e desculpa, tem toda a razão. E agora vão ser os enfermeiros que vão passar os exames da triagem Exatamente. e pronto, isto. E de caminho tu tens um trolho à porta que é o tipo que em vez de antes dizer-te, antes estava um trolho a reparar uma parede do hospital, tu dizes, olha, faz favor, para nefrologia, ele diz, é o terceiro edifício à direita. Agora tu dizes, olha, por favor, para nefrologia, e ele leva a radiografia e o P1 para não sei o quê. Então, olha, volta para trás e vai fazer isso. Exato. Eles dizem que são determinados procedimentos padrão e que aquilo vai haver uma espécie de uma checklist e que aquilo não há forma de pronto, e que aquilo resulta e tal. Só que a questão é que, mesmo que à primeira vista pareça boa ideia, porque na triagem consegue-se logo perder menos tempo e encaminhar as pessoas para determinados exames, o que é certo é que isto é um bocado tirar a manta de um lado para pôr do outro. O que se passa é que temos poucos médicos, o que há é poucos médicos, e então aquilo que os médicos deviam estar a fazer está-se a distribuir um bocado também pelos enfermeiros, e assim não é preciso resolver esse problema para já. É o esticar da manta mais um bocadinho. Eu sou dador de sangue e eu sou do tempo em que quando eu ia dar sangue eu tinha lá um médico para me receber e para me fazer as perguntas, e a gente era ali consultado, não é? Para ver se podia dar sangue, se pronto, não se meteu naquelas brincadeiras sexuais esquisitas e num quarto de luz apagada e muita gente lá dentro, coisas assim. Eu peço desculpa por esta interrupção, não perca o salão erótico na Cidade Invicta. Era o que mais me faltava. Trabalhei 6 anos numa fábrica de borracha, já eu vi quando chego. E pagavam-me, porque eu lá está, não era eu que pagava a bilhete. Mas pronto. Voltando ao boi do Estava Zog. eu a dizer, por causa disto da saúde, eu sou do tempo em que era um médico que te fazia a consulta e tal. E tu eras consultado por um médico para saber se podias dar sangue ou não. Agora não. Mandam de adiante o questionário para casa, que a gente preenche, pode ver as respostas à net que eles não querem saber, se está bem, se está mal, e depois um gajo chega lá e mete e entrega o questionário e eles dizem, está tudo certinho, não está nada. Está sim senhor, e pronto, lá vamos dar sangue, e olha, se eu não tiver consciência do que estou a fazer e estiver a dar sangue todo infectado, olha. Pronto, eu acredito que eles depois analisem aquilo, mas... Pois, mas se havia uma regra que dizia que tu se fizeres uma tatuagem não podes ir a seguir dar sangue, era por algum motivo, não é? Sim. É porque o sistema era redundante para ser seguro, e aqui pronto, essa segurança já foi com a Nossa Senhora, vá. Mas pronto, mas atenção que isto não é de agora, já é assim há algum tempo. Não, já é assim há algum tempo. E o problema da falta de médicos é ridículo, porque todos os anos há milhares de pessoas que querem entrar para a medicina e não podem. Portanto, era só uma questão de haver mais vagas. Não sei, nos públicos é abrir vagas, nos privados é obrigá-los a abrir vagas. Pronto. Isto não é bem assim. E haver mais médicos. Não era preciso ir buscá-los à Espanha e à Ucrânia e Isso não não é sei bem para assim, onde. porque Vêm para aí também sujeitos, não é? Porque devem ser médicos para vir para aqui, devem vir em condições que eu imagino que não sejam as mais Simpáticas. sim, as mais simpáticas para a classe, porque senão ficavam lá onde estavam. E, portanto, enfim, vamos buscar ali um mercado como é igual, é como a construção civil, qualquer dia pronto, olha, vai-se buscar, porque não há ninguém para fazer aqui. O problema dos cursos de medicina é que eles são dos mais caros de selecionar, não é? Agora, também isto, o preço, a etiqueta com o preço não pode mandar em tudo. Pois não. É exatamente isso. Bom. E ficamos então com Paulo Macedo, o boi da semana do Zog. E então, Mosteque, qual é o teu boi da semana? Ora, e o meu boi da semana é o António Costa. E o António Costa foi escolhido esta semana por motivos de plágio. Plágio ou homenagem? A mim cheira-me a plágio. E um plágio mal lavado. Assim, uma coisa muito deslavada. Não sei se repararam, o António Costa agora esta última semana apareceu sem gravata. Isto, a meu ver... Está a copiar o Luís Figo? Não está a copiar nada ao Luís Figo. Isso é raia miúda. Isso, FIFA, está bem que o futebol é o ópio do povo, mas vamos lá por partes. É uma forma dele se colar ao Syriza sem se estar a colar.
ele assim consegue colar-se à imagem do Syriza, ou neste caso ao armário, alguém colar-se ao armário do Syriza é porreiro, sem ter qualquer tipo, sem se comprometer de qualquer forma a nível político ou ideológico. Mas parece que Que é o uma sex coisa. symbol, o sex symbol do governo de Syriza não é o Syriza, não é o Alexis Tsipras. é o Katsouranis. Afanhakis. Mas ele também, Varoufakis. mas ele Isso. também não é muito conhecido por usar gravata. É É motoqueiro aquele e gajo que anda tudo. de moto e tal. É, ele é sex symbol, tanto que dizem as más línguas que Quem? O Karagunis? o Karagunis, o Varoufakis. Isso. Esse. Varoufakis. Seitaridi. Katsouranis. Dizem as más línguas que uma das medidas para reunir mais alguns fundos para o Orçamento de Estado grego vai ser a publicação de um calendário com fotos do Ministro das Finanças grego. Em pelota. Precisamente. Em pelota, vestido de polícia, bombeiro. E então, com os fundos angariados com essa iniciativa, começar então a engordar um bocadinho o Orçamento de Estado que eles bem precisam. Então, Mas e bem. aquilo todas as semanas é com aqueles calendários que a gente recebe nas empresas e tal, em que é o calendário comercial que diz lá, olha, é o dia 22 pagar a retenção na fonte do código não sei quê, não é? No dia ele diz, este mês também não pagamos o FMI. Faz-me lembrar aquele rádio do. Não sei se é no Costa do Castelo. Ok. O António Silva diz: comprei esta rádio a prestações, pago mês sim, mês não. Nos meses sim não pago, fica logo por conta dos meses não. E eu acho que o Karagunis, ou o Katsouranis, ou o Varoufakis, ou o que é mais ou menos isso que vai fazer. Coniza. É. Mas espera aí, só antes de. Porque tu falaste em plágio, só para não perdermos aqui a ideia do plágio. Há aqui outro plágio interessante da autoria do António Costa também, que é já este mundo e o outro, e também o nosso Primeiro-Ministro tem vindo a dizer repetidamente: Portugal não é a Grécia. E o António Costa também aproveitou para já vir dizendo: atenção que o PS não é o PASOK. Portanto, também apropriou, se apropriou aí dessa figura de estilo. Só que Exatamente. gostava era de lembrar às pessoas que o PS de facto não é o PASOK, mas muito menos é o Syriza. O PS Mas não ele é o disse Syriza, isso. atenção. Exatamente. Não, mas ele disse isso. O PS não é o PASOK e não é o Syriza. O que Ele de certa disse- forma sugere, O mais espetacular. sugere que ele se situa ali num espectro político semelhante ao do Bloco de Esquerda ou do Livre, que é muito esquisito, não é? Se transpusesse. Exatamente. A gente sabe o que é que ele não é, não sabe o que é que ele é. Pois. Aí eu. Pronto, estou de acordo. E acho que ele aparecer sem gravata. Acho que é o retomar do estilo guterrista de alguns boys que eles tinham, que para aparecer na quadratura do círculo a falar era sem gravata, era o militante PS, e depois ia ao Conselho de Ministros com gravata e era ministro. Sim, Estou a Exato. falar, entre outros, do Sr. Jorge Coelho. eu acho que vai sair assim, pode ser uma espécie de um baralho de cartas do PS, com uma data de partidos e figuras e pessoas, e o pessoal vai jogando tipo ao quem é quem. E o António Costa esta semana diz: o PS não tem bigode, e nós deitamos fora, as cartas todas têm bigode. Depois, Agora para a não tem semana, gravata, diz, não é? agora tem óculos, e depois nós deitamos fora todos os que não têm. Aquilo vai andando. E esta semana não tem gravata. Foi, Exatamente. esta semana já deitámos umas cartas fora. E isso era um baralho que só dava para jogar um jogo, que era o burro. Era. E então foi o boi da semana e não vamos perder já a sequência do jogo. Por falar em jogos, vamos passar ao boi da semana do Joca. Ora bem, e eu trazer o próprio boi da semana, que era o próprio coisa. O meu boi da semana é o Jorge Jesus, palrador das conferências de imprensa. Não é o Jorge Jesus treinador, aquele que sabe motivar os jogadores com palavras amigas, como ele disse outro dia ao Eliseu na saída do jogo de Passos Ferreira. Toda a gente percebeu que ele o apoiou psicologicamente e tal. Não é esse, porque ele treinador é bom treinador e é dos mais bem pagos do mundo. Opa, e sempre que um gajo arranja um tacho daqueles é porque é inteligente, está certo. Não gosto dele é como orador, ou seja, ele não está lá para falar, não é essa a principal missão dele, mas pá, ele mete-me um berdete que não há. Primeiro, eu já vou deixar de fora a gramática que ele esbofeteia de cada vez que respira.
Vou deixar essa parte fora, pronto. Porque, coitado, ainda não teve tempo de aprender a falar. Sim. Cada um aprende Então à estamos velocidade a falar mais concretamente em que domínios? Eu estou a falar do domínio da... O Jorge Jesus tem uma coisa, que ele é um... O que o Jorge Jesus é? Ele é um... O que ele é, para as pessoas que ouviram um pi quando eu disse aquela palavra, é um órgão reprodutivo feminino no vernáculo, no diminutivo. Portanto, quer dizer, pronto, é um morninhas, é um coisinho, um mariquitas que atira, é especialista em atirar a pedra e esconder a mão. Que é, ele já quando foi com o Mourinho, o Mourinho faz um elogio ao jogador e eles conhecerem tanto o Talisca como eu conhecer o D'Artagnan. E o Mourinho vem de cima, porque é o especialista dos mind games, e pumba, toma lá, ainda bem que tu lês o Dumas, porque eu o Dumas não consigo ler, que eu leio a gramática para não lhe dar pontapés. Só faltou o Jorge Jesus vir dizer, eu não conhecia o Dumas, mas fora bom jogador interessado ao Benfica. Era o que faltava. E outra vez esta semana com o Roland Lopetegui, aquele senhor de Espanha que está à frente do meu clube, espero que por pouco tempo, que foi das poucas coisas que ele fez bem enquanto estava no meu clube, que aí ele disse, que o Jorge Jesus também disse, que eles estarem todos a falar, mas para olharem para o meu lugar têm de olhar para cima. E o Lopetegui respondeu-lhe, e bem, então nós estamos de olhar para cima porque estamos em segundo, mas nós olhamos e ainda vemos a Europa. E depois veio o Jorge Jesus, eu não fora isso que eu queria dizer, que eu não era para atacar nenhum clube e tal, e vá ser para o raio que o carrega. Quer dizer, o homem se bate nos polícias é porque é bruto, se depois diz que não queria ofender é porque é um mariquinhas. Vocês também não estão contentes de forma nenhuma com o homem. Não, eu gosto. Mas ele nunca disse Futebol Clube do Porto, nem coisa do género. É um homem essa coisa do olhar para cima. Ele se calhar estava a falar do Estoril, que também tem de olhar para cima. Pois, é todos os que falem, não é? Se calhar era... E o Lopetegui também nunca falou do Benfica. Mas veio responder. Mas veio responder, quando tal é a lei da rolha, não? Já começo a falar. Como assim? Então, ele respondeu diretamente, não é? Não, ele respondeu tão diretamente como o outro falou diretamente, amigos. E depois, ainda por cima, aconteceu no domingo o derby, aquele jogo entre a equipa do pessoal que joga na Mesquita contra a equipa do pessoal que joga na Casa de Banho. E jogou-se na Casa de Banho desta vez. O jogo foi um jogo de futebol de sentido único, em que o Sporting deu uma lição de bola ao Benfica. O Benfica não jogou nadinha. Primeiro canto do Benfica aos 80 minutos. Aos 80 minutos. O Sporting também não jogou muito bem, só jogou bastante melhor que o Benfica, que não jogou nada. Não foi bem um banho de bola. Não foi bem um banho de bola porque não ficou 5-0 como alguns jogos que nós já vimos. Mas o Sporting jogou muito mais que o Benfica, pronto. Sim. E o Jorge Jesus chegou ao fim e vem dizer à conferência de imprensa: se houver alguma oportunidade de gol fora do Benfica, eu acho que ele deve ser daltónico ou qualquer coisa. Aquele homem sempre que abre a boca é um desastre. O que eu vi na Flash não foi bem isso que ele disse. Na Flash não, depois a seguir, na conferência. Não, mas eu estou a falar da Flash. Depois eu a Flash não ouvi. Não vos dá jeito? Não, a sério que não ouvi. Se tivesse ouvido, sim, tinha ouvido. Mas ele referiu-se foi que na segunda parte houve oportunidades e que o Benfica tinha tido aquela do Jonas e do Lima, que o gajo quis lhe dar o golo e tal, e podia ter marcado e não sei o quê. Mas realmente essa coisa não ouvi. Mas o Jesus às vezes diz essas coisas e não domina a língua portuguesa também. Muito bem, vamos recentrar esta questão. Acabar. A malta paga-lhe é para perceber de bola e isso o gajo percebe à brava. Se fosse para discursar, a malta contratava, sei lá, o Gustavo Santos, um gajo assim desses que fala bem. Pois. Mas pronto, para perceber de bola prefiro Eu agora já percebi porque é que vocês acham que o Jesus está lá bem. Quando vocês acham que o Gustavo Santos é um gajo que fala bem, explica muita coisa. Eu estava aqui com a lampadinha do Ironic Madonna, mas não se viu. Foram então os bois da semana. Vamos passar então a um dos temas que marcaram esta última semana, a questão das presidenciais, e parece que houve desenvolvimentos. Existe indicação de que afinal António Guterres não estará disponível para se candidatar. É certinho e direitinho que esse gajo
ou esse senhor engenheiro que ouvi dizer que fez o curso inteiro e tal, que é uma coisa daquelas antigas que já nem se usa, que esse senhor engenheiro se vai candidatar. Estou aqui a pôr à disposição um jantarinho para os meus colegas de painel. Se ele não se candidatar, eu pago-vos um jantar num tasco em condições aqui no Porto, onde vocês está garantido que comem à minha Paula e lautamente. Hã? Zog. Assim. Olha, Que eu. opinais? Pronto, tudo bem, mas e se eu achar o mesmo que tu, posso apostar à mesma e ganhar o, e ganhar o jantar? Não. Entras Então. comigo a pagar que te consolas. Tenho de apostar contra? Sim, Pois. se é o que tu achas, tens de apostar. Era o que mais Mas se faltava. apostar contra, vou perder. Então, não, tu tens de apostar por o que achas. E se ganhares, ganhas. Se perderes, perdes e está tudo. Não, eu estou de acordo contigo. Eu acho que sim. Ele veio dizer, ele foi avisando o António Costa que tal, não está disponível e não sei o quê. Mas depois, é capaz de ser manobra. Ele não quer aparecer. Porque ele depois vai ser o tal benemérito que eu não queria, eu já disse que não ia, mas para salvar o país, está bem, eu aceito e tal. Pronto, acho E que vai chega, ser e chega o José Cid a tocar o Dom Sebastião e ele no meio do naboio e tal. Sim. Ou seja, podemos dizer que está à espreita. Está então à janela e deixou um Vitorino a cantar Menina, estás à janela. Não, porque o Vitorino eu acho que nunca levou a sério. Neste essa- caso estamos a falar de Vitorino, estou a falar de António Vitorino. Sim, eu percebi. Acho que- António Não de Almeida. que não de Almeida, que não é extra. O Pecarrucho, O Pecarrucho, o ok. número 2 do Guterres nos seus 2 mandatos de primeiro-ministro. Existe também aqui outra indicação, o que dizer da declaração de Marcos Mendes a dizer que, neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa teria uma autoestrada. Simplesmente uma autoestrada para fazer... Isso não é bem festas. verdade. Foi o Cavaco que pavimentou aquilo tudo de norte a sul quando era primeiro-ministro. É natural que o Marcelo, sendo um cavaquista, tenha uma autoestrada, parece-me bem. Eu não me parece que ele tenha uma autoestrada, porque eu acho que em matéria de presidenciais o pessoal ainda tem um bocado ainda segue um bocado aquela cena do eu vou engolir o sapo, tapar os olhos e botar a cruz, e um candidato da direita ou ganha à primeira volta, como aconteceu com o Cavaco 2 vezes, ou não ganha. Sim, historicamente costuma ser. Não ganha, o pessoal depois aquilo encarna-se o Álvaro Cunhal e lá vai o pessoal todo fechar os olhos e botar a cruz. Acho pouco importante. Eu não queria mesmo o António Guterres, porque eu lembro-me muito bem da forma como ele deixou o país. O tipo foi cobarde ao ponto de abandonar o governo depois de umas eleições autárquicas. Porque ele viu São do nosso ex-comissário, presidente da Comissão Europeia, deixou o país de tanga. sim, exatamente. Mas ele esse também não é exemplo, porque esse deixou só porque teve um emprego melhor que primeiro-ministro. Estou apenas a citar. Isso Sim, é verdade. Ele Isso foi-se é embora verdade. só porque ofereceram-lhe um emprego melhor, pronto. Mas agora, também tens de ver que ele foi ocupar o cargo mais importante que algum português já ocupou a seguir a presidente do Futebol Clube do Porto. E a verdade seja É dita. discutível. Não sei que espécie de poder é que lhe foi concedido, mas não ajudou muito, porque nós estamos para aqui um bocado mamados. Sim, eu não sei. Mas as pessoas também têm a mania que é muito bom para Portugal, mas isso são cargos em que se quer imparcialidade e também nenhum vai puxar para o seu país, não é? Não, é aquilo que é mais prestígio internacional e alguns lobbies que se conseguem e tal. Mas não é. Mas sim, mas o Durão Barroso, quando sai de presidente, de primeiro-ministro, é porque lhe pagaram aquele favor que ele fez com a Cimeira das Lajes. Pois. Exatamente. E fez o lindo serviço. A mordomia. O lindo serviço de pôr o amigo dele, o Pedruço, Pedrocas, Pedrinho. Não. Isso é um assalto palaciano. Já Não, não, palaciano. ele disse assim: pá, eu vou-me embora, mas está aqui este amigo, que este gajo é 5 estrelas. Pá. Não, sei o quê. não. Tu estás mal sintonizado. Na altura, quem ele queria era Manuela Ferreira Leite. Não, o Durão Barroso sugeriu e apoiou a história de ser o Não, Pedro não, Santana não, Lopes não, a não. suceder. Ele estava entalado porque o Pedro Santana Lopes era o número 2 do partido. Que ele fez aquela cena do enfant terrible, que se faz aos enfant terribles, que é: olha, tu agora para no Congresso, não vens aqui chatear a cabeça, vens aqui para o número 2. E o Santana Lopes, então está bem. E foi para o número 2. E depois, quando o Barroso foi embora, ele disse: atenção, que vocês botaram no partido, não foi na pessoa, portanto isto aqui é o meu lugar. Então a gente: não, e ele: mas sim. E pronto.
E ele, ao abrigo dos estatutos do partido e da lei da Constituição Portuguesa, lá foi para Primeiro-Ministro, e foi aquela pouca vergonha que se viu, que até o próprio Cavaco Silva lutou contra ele. Vamos então voltar a recentrar este assunto e vamos assim a uma questão que interessa. Vocês são da opinião que António Guterres viria de bom grado ao pé da Angelina Jolie para ser presidente desta brincadeira? Mas vinha imediatamente, que estar à beira da Angelina Jolie lá nas Nações Unidas é a mesma coisa que estar à beira de um miúdo de uma loja de doces e não poder comer. Mas sempre vai deitando um olhinho. Um gajo, quando vai ao Louvre, também não podes ir lá esgravatar na Mona Lisa com o dedo e olha, vais vendo e aquilo é bonito e passam lá tardes a tirar fotografias daquilo, não é? Pois, mas há uma coisa que é. Também. Repara uma coisa, a Mona Lisa está pintada sobre madeira. Não é? E neste caso a Angelina Jolie não, quer dizer, aquilo é uma obra de xixa da boa. É. Xixa da boa. E não me perguntes onde é que está aqui a madeira no meio disto, parece adiante. Portanto, Joca, não esgravatarias a Angelina Jolie com os dedos, é isso? Eu sou uma pessoa comprometida, mas pronto, adiante. Certíssimo. Então estamos despachados do tema das presidenciais. Vamos passar então ao próximo tema. Temos novidades no âmbito do caso Meco. Joca, tinhas alguma indicação sobre este assunto? Tenho. Abriram-se as audições no tribunal. As audições são tão abertas e vão ouvir tanta coisa que aquilo mais valia criar um podcast para depois eles ouvirem aquilo em casa e tal. Mas segundo as últimas informações, parece que lá o CSI Cova da Moura esteve a fazer uma análise lá à roupa do Dux, e ao que parece aquilo tinha uma alga que só se dá em água doce, o que indica que ele afinal não levou um banho de água do mar como os outros, que ele deve ter andado Foi ao charco. Foi chafurdar um charco para dizer, eu também molhei muito, ainda em jeitos de me constipar ou o quê. Portanto, Quero uma maçada constipar, né? exatamente. Passa-se ali alguma coisa esquisita. Realmente. Zog, que opinai sobre este caso? Olha, sobre estas pessoas é uma infelicidade que tenha morrido gente. Sobre as praxes e tradições académicas, de um modo geral, acho que é uma imbecilidade muito grande e que também dali também não se espera grandes ideias. Quanto mais não seja porque são todos liderados pelo gajo mais estúpido do curso, sempre. Porque aquilo é quem manda nestas coisas. É o gajo que tem mais matrículas. O gajo que tem mais matrículas, para mim, é o mais imbecil, porque a ideia daquilo era acabar o curso no menor número de matrículas possível, não é? Isso é que faria sentido. Desculpa, mas isso não é verdade, eu não posso concordar contigo. O tipo pode até ser calão, pode dizer assim, quem manda ali é o mais calão, está certo. Mas ele estúpido não é, porque ele consegue ter as matrículas, não fazer o curso e continuar lá. Sim, mas é um bocado estúpido da parte dele andar a gastar o dinheiro dos pais para ir beber cervejas e a palpar caloiras, não é? Não sei, mas eu acho que isso parece-me um passatempo até bom. Porque as caloiras ainda estão todas, à partida estarão em bom estado de conservação, até merecerão de facto esse tipo de atenção, quando em concordância, não é? Não estou a falar em... E depois, ele não é o mais imbecil por uma razão muito simples. Que os outros seguem-no. Portanto, ele há de ser sempre os outros vão de ser sempre mais imbecis que ele. Mas sim, mas tu sabes que estes fenómenos normalmente coletivos são muito estranhos, não é? Antigamente as pessoas também achavam muito bem os cristãos serem comidos por leões e gajos a matarem-se na arena. Tradição por tradição, não é? É um bocado por aí. A minha opinião relativamente às praxes é muito semelhante à do Zog. Relativamente a este caso, assim como foi assinalada essa questão das algas de água doce, existem também indícios de que haveria outros intervenientes. E é também bastante estranho que a própria casa onde eles estavam a passar o fim de semana, não é? Tenha sido limpa e os próprios pertences tenham sido devolvidos aos pais já por intermédio, não quero estar a dizer nenhum disparate, mas penso ou pela Associação de Estudantes ou pela Comissão de Praxes, foi uma dessas entidades, e então muitas das coisas foram de facto encobertas.
E aquilo é uma espécie de seita em que normalmente mais vale queimar um do que cair a organização. Aquilo tem uma organização quase tipo Sim. máfia, não é? Eu acho que este rapaz devia ser homenzinho e dizer o que sabe. Seja ele inocente ou seja culpado, ou seja o que devia fazer um relato exaustivo, em vez de andar para lá a fazer uma de coitadinho que também estou a sofrer muito e veio dizer que sonha com não sei quem e que ouve os gritos da Mas eu amiga acredito- que lhe mas deu eu a mão acredito e que isso patata, seja patata, verdade. patata. Mesmo que isso seja verdade, Mas eu acredito que isso seja verdade. mesmo que seja verdade, tem o dever moral de contar tudo o que sabe. Há gente que morreu, não há volta a dar a isto. Ele tem Mesmo o para dever dar moral alguma paz de espírito àqueles pais. às não é? outras pessoas, porque ele está vivo, os outros é que estão mortos. Exatamente. Ele pode estar traumatizado, que eu não duvido que esteja, porque uma pessoa mesmo quando faz coisas patetas e sem pensar e não sei o quê, quando tem consequências, Tipo ser do Benfica. isto não invalida que depois se sinta mal com isso. Tudo bem, mas há pessoas que estão bem pior que ele, estão mortas. E esses familiares Esse já não precisam- dói. precisam de tranquilidade e de... Está certo. Há ali uma questão pá, isto é muito delicado. Fazer piadas com isto é até má onda. Um pequeno à parte disto, o Zog estava a falar de fazer um relato exaustivo sobre isto. Eu gostaria de ver uma comissão sobre isto. Um relato sobre isto havia de ser qualquer coisa do género de glu 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 glu, glu glu glu. Oh, je suis Charlie. O que eu acho, pá, Isso é muito parecido com o que tu disseste no outro dia dos Entre os Rios. não é? É, Aquilo é mais ou menos a mesma coisa, só que este é com um bocadinho mais de sal, que eu trago era doce. sim. Mas o que acontece aqui, pá, é isso. Eu acho que por muito que ele seja, pode haver ali alguma culpa moral, mas ele nunca poderá vir a ser culpado da morte das outras pessoas, porque dificilmente, pá, eles foi estúpidos de o seguir e de fazer o que ele mandava. Pronto, acho só isso. Está bem, mas E foi. Mais alguma coisa? sim, não quer dizer que não haja culpa. E também não quer dizer que haja. Eu não sei. Não estava lá, não estou a dizer que ele é culpado. Mas pode ser que seja. E pronto, era bom que se soubesse. Porque também há aquelas seitas malucas em que há um gajo que é mais maluco que os outros e que os convence, eles vão lá todos para uma casa e suicidam-se todos em massa e não sei o quê. Os fracos de espírito que embarcam na onda de um lunático destes, se calhar têm menos culpa do que o gajo que orienta aquilo tudo. Mas pronto. Isto sou eu Por já. acaso não acho muito isso. Eu acho que a partir do momento em que as pessoas são maioridades e vacinadas e É tal. que as pessoas não se tinham lembrado disso se não fosse o cabecilha. Mas, Joca, estás a falar de maior de idade, mas maioridade é diferente de maturidade, não é? Pois, Está bem, mas. embora o étimo seja similar, depois nos finalmente vai saber. E Sim, mas isso é verdade. Se os pais estão assim tão chocadinhos com o que aconteceu aos filhos. Então os pais é que os educaram mal. Porque se eles não tinham maturidade, os pais não os deixavam ir num fim de semana, é que eles vão concorrer para ser da comissão da praxe. Pá, percebam isto. Que é daquelas coisas de. Faz lembrar quando o miúdo se aleija a jogar à bola. Depois vem dizer, é que isto do futebol. Oh, pá, tu deixaste o puto de jogar à bola. Ele levou uma canelada e agora? Isto é mesmo. Não são separáveis, percebem? Eu tenho muita pena que eles tenham morrido. Mas isto é malta que leva com estigmas sociais e com coisas que os impelem a fazer tudo e mais alguma coisa um bocado cegamente. Aquilo é quase uma seita. E sujeitam-se a uma série de coisas. Isso é uma desculpa de mau pagador. Eu não acredito em nada disso, pá, porque nós estamos no século XXI. A verdade é que eles não têm sofrem 8 estigmas anos. sobre isso. Isso Eles é não têm certo. 8 anos. Eu acho giro como é que vocês estão dispostos a deixar que os casais homossexuais adotem crianças, sabendo que elas vão ser muito estigmatizadas. Estás a falar de crianças em que a personalidade ainda se está a formar, onde a pressão do grupo é muito importante e tal. E aí podem bem, porque isto é a favor dos casais homossexuais. Agora, aqueles latagões de 20 e tal anos que já têm idadinha para ter juízo, que já haviam de estar todos a trabalhar, que lhes fazia bem. Se eles trabalhassem que lhes fazia bem, não tinham folia para andar nas praças. E agora fui para a praça e correu mal. Raspar. É mais estigmas sociais. A maior Estigma parte social desses gajos é estiveram faltar uma pais beijada no heterossexuais. roncador.
Sim, eu sei. Desculpa meter a coisa. Eles Esta- precisavam era de o estigma social que lhes falta, uma enxada na mão de cada um para irem cavar. Basicamente. Bem, e foi tudo relativamente ao caso do Meco, com os estudantes e ex-estudantes da Lusófona, Sui Charlie. Pois foi o problema. É que se eles tivessem estudado na moderna, tinham submarinos e ninguém se afogava. Olha, por falar em Eles iam ao submarinos, banho de tridente. por falar, Charlie também. É. por falar em submarinos, vamos então ao próximo tema. Submarinos. Ah, quem diria? Isto é daquelas coisas que dá pano para mangas. É. Dá pano para mangas e aço para sei lá por aqui. Zog, queres iniciar a hostilidade com o tema? Sim, eu gostava. Por acaso, houve duas evoluções neste caso esta semana. E uma delas, eu gostava de aproveitar esta oportunidade única para uma vez apenas na minha vida parabenizar ou mesmo até dar uma palavra de apoio ao Paulo Portas. Porquê? O que é que É aconteceu? valente. O que é que aconteceu? Mas eu a seguir já o vou escangalhar outra vez. Espera aí. Está bem, mas é melhor. O que aconteceu foi o seguinte: a Ana Gomes, sim, a mesma que sugeriu Maria de Belém na presidência, sim, essa mesma, teve para lá de ser umas considerações sobre os submarinos baseada na transcrição das escutas feitas a Paulo Portas. Ora, veio-se a saber esta semana que havia erros nas transcrições e entretanto até saiu um artigo num jornal que eu costumo ler que tinha a transcrição correta e foram erros um bocado grosseiros. O que é que acontece? Desta vez houve aldrabice ou descuido ou o que é que seja na transcrição, mas o Paulo Portas, em vez de sair beneficiado, não, saiu prejudicado. Realmente a transcrição prejudicava mais do que as próprias escutas, por isso Eu acho que é a melhor prova de que ele é o homem dos submarinos. Estou contigo. Agora, entretanto veio-se a saber uma outra coisa e aproveito para cascar. É que deu entrada existe uma plataforma agora onde se pode submeter as petições públicas e tal, e vão para o governo e não sei o quê. E aqui foi no final de janeiro, penso eu, se não me engano, um grupo de não sei quantos milhares de pessoas submeteu uma petição para se reabrir a investigação dos Submarinos por causa do processo. exatamente, por causa do processo, focando exclusivamente a parte da compra, que é onde há dúvidas e não sei o quê. O que é que aconteceu? Até havia novas provas e que O que é que aconteceu? A Procuradoria foi esta semana à procura dessa petição e ela desapareceu, não está lá. Foram à procura e aquilo não está lá na plataforma onde devia estar. Portanto, não é preciso haver fotocópias e papeladas para desaparecer tudo o que há. Há um Por bicho isso, mas também por isso é que lá nos computadores, ou que além de comer os papéis também come os megabytes. É o caruncho dos submarinos, já reparaste? eu acho que já tinha perdido uns, perdeu outros. Por isso é que isto está entregue a uma coisa que se chama Procuradoria. Eles andam sempre À procura. Eles têm de procurar muito. E bem. Eles conseguem sempre. Isto é daquelas coisas que faz ver que este sistema, que não era só o sistema da justiça, que estava em estado de sítios. Ah, bom. Pois, exatamente. Touché. Eu só tenho uma coisa a dizer relativamente a isto. É a grande prova que o Paulo Portas é o homem dos submarinos, é que ele, por muito que se faça, teima em não ir ao fundo. E é isto. É verdade. É verdade. Essa que é essa. Isto não terá nada a ver com ter sido ele a viabilizar os últimos 20 governos que houve em Portugal. Não, de maneira nenhuma. Nem deve ter uma data de favores para cobrar a toda a gente que A existe toda a neste gente. país, nem nada. Nem deve saber de muita coisa que entala muita gente, nada. Próximo, acho que sobre os submarinos é só isto. Isto é um tema que já está a ir ao fundo. Vamos então passar às frases da semana. Podemos começar já pelo Zog. Zog, que frase tens para nós? As pedras chilreiam azul alface ao som do pirilampo tosco. Lindo. Joca, qual é a tua frase esta semana? A minha frase esta semana é: só Deus me julgará. Hashtag vida louca, hashtag fica a dica, hashtag a Dubai com nitrato de Chile. Ok. Boa, falta só tu, Mostec. Então qual é a tua frase? A minha frase é muito simples. É difícil fazer história,
quando tomamos consciência que foi a história que nos fez. Essa é que é essa. Vamos entrar agora então em considerações finais e podemos começar pelo Joca. Olha, eu tenho de considerar uma coisa. Tenho de considerar que, ao contrário do que se diz, as pessoas ainda leem livros. Não são os melhores livros, é daqueles livros que só vendem em bombas de gasolina. Mas vendem e as pessoas ainda leem, e é sempre melhor ler um livro que não é muito evoluído do que não ler. Portanto, e estes livros acabam sempre, estas pragas acabam sempre por dar depois noutra praga, que é uma praga cinematográfica. Isto para dizer o que é? Estreia esta semana As 50 Sombras de Grey, aquele livro, aquele filme da marotice, da palmadinha e da chicotadinha no bumbum. Aquilo deve ser a coisa, só pelo enredo, deve ser a coisa mais insossa e mais mal esgalhada de todos os tempos. Aquilo para mim, eu uma vez tentei ler uma passagem do livro, adormeci, nem o acordo coletivo de trabalho lá da minha empresa é tão chato como aquilo. Basicamente aquilo para mim é um programa, é um filme de que aquilo é, olha, é coisa de gaja mal pronto, em português é isso. É uma Margarida Rebelo Pintice. Isso. Olha, sei lá. Sei lá se é. Olha, mas não há coincidências. Não há coincidências, é verdade. Muito bem. Olha, vai onde te leva ao coração, mas não vais, onde te leva, mas não vais ver esse filme, pronto, é isso. Muito bem, então vamos passar, passamos à minha consideração e eu depois o remato para o Zog. Exatamente. A minha consideração final desta semana é xadrez mundial. Vamos assistir a uma sequência de eventos bastante curiosos e interessantes. Temos por um lado, temos o preço do petróleo, que já foi comunicado que atingiu os mínimos. Não poderá descer muito mais do que agora, e a partir de agora, com a autorregulação do mercado, a tendência será subir e poderá mesmo, não em muito tempo, 5 cêntimos o gasóleo. Poderá não em muito tempo voltar a subir e a ultrapassar os máximos históricos. Poderá inclusive vir a atingir os $200 o barril. Por outro lado, temos esta questão de que foi decidido que para já os Estados Unidos não irão fornecer armas à Ucrânia. Tudo isto conjugado com esta questão grega, porque a verdade é que o Obama está a simpatizar com os gregos, os ingleses estão a simpatizar com os gregos, não estão a achar muita piada a haver uma proximidade dos gregos com a Rússia, e aquela zona que sempre foi conhecida por ser uma zona tampão e um bocado problemática, é uma porta, é um tampão de segurança para a Europa, e aquilo corre o risco de, com a eventual saída da Grécia do euro, haver então o início de uma nova era de alguma atribulação e de insegurança. Portanto, tudo isto a jogar em simultâneo, e uns à espera, a marcar compasso à espera do que é que os outros decidem, o que é que uns fazem e outros não fazem. Isto é xadrez. Isto fascina-me, e a minha consideração por isso é xadrez. Bom, eu acho que a simpatizar com os gregos estão pessoas que estão mortinhas por ver a Europa dar um estouro, nomeadamente americanos e ingleses. Por isso é que o Barack Obama ficou todo contente. Exatamente. Porque se o euro tiver cá muitos países pobres, para ele tanto melhor. Não, a questão é que eles não querem que a Europa esteja melhor que os Estados Unidos, mas não querem de todo que a Europa caia, porque a Europa sempre foi o grande apoiante dos Estados Unidos e eles sabem que não podem contar com a China. Não, é o apoiante, mas é o apoiante que se curva para ele conseguir subir para as cavalitas. Não é o apoiante para estar lado a lado. Isso ele não quer. Certo, mas eu penso que eles terão consciência que é um Sancho de pança. Ele vê moinhos onde quer. Ele não é ele, os Estados Unidos. Eles veem os moinhos onde querem e as armas de destruição no Iraque. E o que eles querem é um Sancho Pança que vá na cantiga. Não é uma Europa que faça à frente. E reparem que quando dizes Sancho Pança, não é Sancho espaço Pança, é esse ponto chupança. Ou isso era mais Bill Clinton? Não sei. Isso era. Era mais Bill.
Enfim, a questão é que isto, acredito eu, os Estados Unidos não estão completamente interessados numa queda da Europa e numa guerra, numa Europa novamente em guerra, porque não. Eles estão interessados é nisto. Isto é do meu ponto de vista, mas o que eles estão interessados é nisto. Eles querem ser os mediadores. Porque eles aqui é que são. Isto é que é o polícia do mundo. Há aqui uma guerra, não de armas, mas de palavras, entre a Grécia e a Europa, e eles querem ser os mediadores que venham fazer com que tudo isto se entenda. Porque o que eles querem, o que os Estados Unidos vivem disto sem nós isto é o caos. A realpolitik, não é? Antes de nós o caos. Se não fosse os Estados Unidos virem aqui dar a palavrinha à Grécia e tal, não sei o quê, a Grécia ainda se tinha virado para o lado dos países de leste, isto tinha sido um grande 31. Portanto, vamos aqui a ser amigos dos americanos. E que não está livre de acontecer, a questão é essa. Sim, claro que não está. Mas por isso, a questão é que eles têm consciência que não. Eu acho que eles não têm propriamente a preocupação pela Grécia. Como aliás Portugal não tem. O Portugal está preocupado com o que se acontecer à Grécia também pode acontecer a nós. Mas os americanos, acho que a questão é mesmo as consequências do que é que pode acontecer à Europa na sequência da questão grega. Não que Passos Coelho já veio dizer que está na posição do OB. É isso. Não do Obama, mas do OB. Não. Isto de Portugal não é Grécia, nós somos o tampão. O tampão somos nós. Pois, e ele até veio para aí armar-se em europeísta, não é? Veio falar como se fosse o primeiro-ministro da Europa e tal. Que isto é um exemplo, isto não se pode alastrar para outros países, e nós na Europa queremos ajudar a Grécia, e nós na Europa temos de fazer assim, sabe? Não sei se ele como vai ficar, ele vai ficar desempregado, não tarda. Sabes aquela regra que diz: veste-te não para o trabalho que tens, mas para o trabalho que gostarias de ter? Pois, é o que ele está a fazer. Que ele vai ficar desempregado num instantinho e pronto, e o Durão Barroso deve largar o tacho, pode não é? fazer como o Durão, pois, e ir pregar para outra freguesia. Eu até lhe agradecia, porque tão cedo não levava com ele por cá. Por outro lado, ele também tem aquela postura de: deixem-me fazer ver esta gente toda, Merkel mais amigos, que eu estou do lado deles, que eu não vou ser a Grécia, eu não quero ser a Grécia, eu sou o bom aluno e o bem comportado. E estou aqui para os ajudar, porque eu sou aqui o chefe de turma, que era aquele, não era o delegado de turma que é eleito pelos alunos, chefe de turma que era mandado pelo professor, sabem? Era o menino da professora, não é? Exatamente, eu sou o menino da professora, portanto, nada de se portar mal, meninos, que estamos aqui. Porquê? Porque ele tem a perfeita noção que se isto der um estouro para o lado da Grécia, ele assim está mais defendido. Pois. Pronto, é por isso. Mas pronto, xadrez então, por todos estes motivos, inclusive eu falei na questão do petróleo, pode parecer descontextualizado, mas eu acredito que existe, eu vou voltar a fazer referência àquela fala do nosso senhor presidente Cavaco Silva, mão por detrás do arbusto, que é aquela fala muito inquietante. Porque na verdade um dos países que está a ser mais beneficiado com isso são os próprios Estados Unidos. Sim, não é? Claro. E os mais prejudicados são aqueles emergentes, com exceção da própria China, porque a China industrializou-se e está em franco crescimento, mas a China nunca cresceu propriamente pela exportação do petróleo. Agora, nós temos o melhor exemplo, a Angola, não é? Temos a Venezuela, todos aqueles emergentes, todos aqueles que estavam em vias de se tornar países mais de segundo ou de primeiro mundo, não é? Sim. Estás a dizer, todos os países que se estavam a orientar com o preço do petróleo alto, sim, era basicamente dizer, isso. Não é? Emergentes. Sim. Pode ser muita coisa, mas isso não é. Ou seja, esses também são emergentes, mas estás a dizer, todos os países que estavam a ser emergentes à custa do petróleo alto. Ao contrário, todos os países que estavam a sofrer uma crise por causa do petróleo alto, não é? E então pronto, o que acontece aqui é muito simples. Os países, enquanto os Estados Unidos quiseram vender petróleo caro porque lhes dava jeito para arrebentar com a economia dos outros países, vendeu-se, e houve países que ganharam com isso. E agora esses países estão a levar no corpo porque os Estados Unidos querem o petróleo barato. Pronto, está tudo explicado, fácil. E é então o xadrez, e passamos então para a consideração do Zog. Olha, a minha consideração também tem a ver com energias, mas não é esoterismos.
porque eu isso nem sequer considero. Agora, o que se passa aqui é taxas de eletricidade. O que é que se passa no ramo das taxas de eletricidade? Passa-se que o nosso É um ramo que tem subido. Corruptos! pega ladrão, o Pulhas! Aldrabões, não sei o quê. Exato. O que é que se passa aqui? O nosso primeiro voltou a dar aqui um exemplo, desta vez de forma passiva, não foi ele que veio dizer nada, mas mais um exemplo de ser mais troiquista que a troika. Então o que é que acontece? O FMI veio-se pronunciar e dizer que o aumento de 3,3% da eletricidade vai prejudicar em muitas famílias e que isso é muito acima do que tinha sido acordado com a troika. Portanto, o nosso governo combinou com a troika que a regra dos aumentos só podia ir, só podia ter um aumento de 1,5% sobre a inflação. Isto foi o que ficou combinado entre o governo e a troika. Mas o que vai acontecer na realidade é o aumento de 3,3%. Espera aí, É mais- 3.3 ou 333? Não é 3,3. É que se fosse 333 era um aumento assim meio diabólico. Era meio diabólico. Assim ficou ligeiramente aquém. Ainda assim é mais do dobro do que tinha ficado combinado. E ser o próprio FMI que vem dizer: pá, vocês então nós dissemos 1,5, agora 3,3, isto vai ser horrível para as famílias e tal. E pronto, era esta nota que eu queria aqui deixar, porque as famílias afetadas vão ser muitas. E embora vá haver o alargamento da tarifa social da eletricidade, abrangia 60 mil e vão passar a ser 600 mil, portanto vai crescer 10%. Amém, ao menos. Vai crescer 10%, mas mesmo assim a grande maioria das famílias, as que não se inserem nesta tarifa, vão pagar a eletricidade muito mais Muito cara. mais cara, pois. Para quê? Para esticar a manta outra vez para o lado das empresas, porque o corte das rendas excessivas das empresas está a ser feito a um ritmo imensamente inferior do que Pois, aquilo que é- tinha sido combinado com o FMI, com a Troika. Tenho só aqui um pensamento para partilhar convosco. Sim, Eu ainda sou do tempo em que existiam lojas de 300 sim. e um gajo ia lá comprar lápis de carvão. Um gajo dizia: hoje em dia já se diz que é grafite, sabem que é o nome daquilo, mas hoje disse isso com grandes peneiras. Mas aqui os lápis de carvão, e dizia-se que o dos chineses era tudo muito mais barato. Sim, Epá, eu hoje já não tenho tanta certeza. pois, porque a eletricidade é Não, chinesa. a eletricidade é chinesa, mas a taxa é portuguesa. Pois, e taxas de Atenção. chineses, não é? Taxas e chinesas é connosco, atenção. Não, é aquilo que isto é uma daquelas coisas que é a forma que o governo achou para reequilibrar a economia, ou o que eles acham, para os próximos 6 meses, porque depois há de se votar e há de ser eles ou outros, mas a forma que o governo achou para estes 4 anos foi apostar nas empresas e dinamizar as empresas. E quando é assim, quem paga são as famílias, mas também se não houver empresas não há empregos, não é? Por outro lado, isto tem uma coisa muito grave que é acabar com a classe média. Isto é um daqueles exemplos típicos de coisas que ajudam a acabar com a classe média, que é quem não paga, quem pouco não paga, e quem paga, paga muito. Pois, e o problema é que a classe média é que sustenta os países. Pois, exatamente. E o Os Sistema Nacional de Estados são Saúde, sustentados pela classe média, porque os pobres não pagam porque são pobres, não têm dinheiro. Os ricos, como são ricos, conseguem arranjar maneiras de não pagar. E são defendidos também. Pronto. sim, De maneira que dinheiro a classe deles média, faz falta, não é? quando se extingue a classe média, começa-se a arrebentar com os o países. problema, claro. Isto é um problema. Mas pronto. Enfim, Mas eu queria só dizer uma coisa, voltar um bocadinho atrás. Eu estava a dizer que se tinha puxado mais um bocado a manta para o lado das empresas, destapando mais uma vez as pessoas com mais dificuldade. E eu acho que isto é um pormenor de requinte quase ao gosto do Marquês de Sade. Porque tira-se a manta de cima dos pobres, não é? Mas o petróleo está caríssimo, aquecimentos a gás, visto-los, não se pode, o gás está caro. Aquecimentos elétricos também não, porque as tarifas vão por aí acima, não é? E ainda lhes tiram a manta, não sei, a seguir o que é que vai ser? Vai ser a madeira? Vamos queimar a madeira. Não, Deve qualquer dia dar taxam quentinho. A lenha das pessoas vai ser taxada ou qualquer Deve coisa. ser uma coisa Se calhar querem matar os pobres de frio e depois resolve-se esse problema, se chatice de haver pobres. de haver pobres, não é? Pois. foi então
a consideração do Zog, vamos então entrar na reta finalíssima da nossa emissão desta semana e vamos então ficar com os conselhos da Mas semana. com chicane ou sem chicane? Porque nós às vezes quando é para entrar na reta pomos em curvas e contra curvas, parece a chicane dos circuitos de Fórmula 1. Opa, nós somos os verdadeiros asas de Portugal, pá. Não sei. Uns A gente Fittipaldis. fazer uns Fittipaldis da aviação. Olha, isso é QB e agosto. Está bem? Viram esta chicane que eu já meti aqui? Exatamente. Vai lá para a reta então. Então, já que estás no chicane, Zog, podes começar tu com o teu conselho da semana. O meu conselho da semana é, quando vocês têm dispositivos eletrónicos que vão estar muito tempo sem utilizar, tirem as pilhas, porque depois aquilo baba e rebenta com os aparelhos. Muito bem. Joca, que conselho tens para nós? Então o meu conselho desta semana é irem ao videoclube e alugarem o filme Flash Gordon. O filme de 1980, que é realizado pelo Sr. Mike Hodges e que conta com no elenco Sam J. Jones, Melody Anderson, Max von Sydow e Topo. Max von Sydow é só o melhor vilão de sempre no Ming. O resto do filme é toda uma grande porcaria, mas é para mostrar que às vezes é da porcaria que nascem as melhores coisas, e é desta porcaria que nasce a fantástica banda sonora dos Queen, que se recomenda imensamente ouvir e que se faz muito mais sentido a ver o filme. Portanto, o meu conselho para esta semana é este: vejam o Flash Gordon. Certíssimo. Muito bem. Deixo-vos então eu agora com o meu conselho e vou recorrer a algo um pouco mais convencional, mais tradicional. Portanto, o meu conselho é: quem te avisa, teu amigo é. E é muitas vezes também um chato do caraças. E assim nos despedimos. Joca, Até para a semana, caros ouvintes. E já sabem, sigam-me em facebook.com/jocahumor. Aproveitem que enquanto eu estou vivo, quando eu morrer passa a ser facebook.com/jocahumorto. e Zog. Epá, eu vou-me embora, está bué da frio, pá. Ó pessoal, até para a semana. E aqui o Mustec se despede em parvoíce pura e coisa. Até para a semana. Vá, fiquem com a mental morfose.